Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo, é claro, do seu confuso horário. Estamos começando mais um podcast, mais um dia feliz. Eu sou o Flávio Van Basten, estou com meu parceiro de mesa aqui, Rafael Pinho, também conhecido como o habilidoso do mandarim, certo, Pinho? Certíssimo, Flávio. Vamos com tudo. Hoje nosso convidado é o professor Wagner Borges, uma Especial. lenda, Que lenda da o quê? espiritualidade. Tudo bom? Que legal estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Vamos bater um Bem-vindo. papo aqui sobre saídas do corpo, temas espirituais e o que eu puder contribuir com vocês. Exatamente, ele que é espiritualista, escritor e radialista. Então vamos ao nosso astro, a nossa estrela de hoje, né? Nós somos um entusiasta do seu conteúdo aqui. Exatamente. Desde já a gente pede desculpa pela nossa ignorância no tema, em alguns temas a gente não é, nós estamos aprendendo também. Mas é um prazer enorme tê-lo conosco aqui em nosso podcast, professor. Legal que deu certo de vir, né? Eu vim fazer 4 palestras no Rio. Ontem eu fiz uma palestra lá na Fraternidade Ramatiz de Braz de Pina. Logo que eu sair aqui da gravação, vou fazer uma palestra aqui em Pedra de Guaratiba, num grupo de Umbanda. Amanhã eu estarei no bairro de Olaria. Amanhã que eu digo, tá gravado Tá aqui. gravado. Vamos fazer uma palestra no Leonardo da Vinci Instituto sobre fenômenos paranormais. E no domingo em Campo Grande sobre mãos de luz, passagem de energia com as mãos pelo reiki, a cura prânica, o passe. E aí que bom que deu certo de vir conhecer aqui o estúdio de vocês. Olha, pessoal, maravilhoso aqui. Adorei o estúdio. Vargem Grande eu não conhecia. Que lugar maravilhoso. Eu quero tirar, Flávio, férias agora na casa do Rafael. A casa do Rafael. É aqui atrás da montanha, cara. Que paraíso. Puro verde. Puro verde. Num lugar desse, a sensibilidade ela fica um pouco mais aflorada. Ainda mais eu que sou do Rio e moro em São Paulo há tantos anos. São Paulo, aquela multidão, só prédio e a compressão social maior de muita poluição gente. sonora. Então, quando né? eu chego no ambiente de natureza, em qualquer lugar, eu fico extasiado. Eu fico assim, agradecendo a Deus pelo presente. Um bem-estar, né? De estar ali. Eu me senti bem aqui, chegando em Vargem Grande. Aqui o estúdio de vocês tá muito legal, porque tem uns estúdios que são caixinha de fósforo. E o de vocês, assim, é bem expansivo. A gentileza sua. O Rafael estava lá na casa do Otto, que me hospeda, que está aqui junto também, e eu olhei para o Rafael e percebi alguma coisa na energia dele, isso às vezes é espontânea. E quando a gente ia saindo, eu falei, Rafael, você está casado e tal, você está pretendendo ter filho? Ele falou, cara, eu estou planejando com a minha mulher, a gente em 2 meses está pensando nisso. Tava na aura dele a vibração já de uma criança para vir, porque ele e a esposa estão pensando nisso, então já está aberto Aliás, o campo. ele está confirmando em 2 etapas. Não, porque eu acho as que cartas ó, esse filho aí já está prometido aqui na mesa. Já foi prometido aqui, que a menina a Brenda jogou o baralho. A Brenda E falou... tem 3 semanas, mais ou menos. Falou, ó, ela cravou o se filho pra sair a carta daquela mulher... Como que é? Rainha não, esqueci. Não, eu esqueci também, mas tinha uma se imagem. cair essa carta aqui... Ela puxou quase 70 cartas lá e veio. Olha, eu não sabia disso, então... Não sabia sacerdotisa. Tá se na sair a tua carta- atmosfera isso aí, cara. Que legal. Então- Aí espero que venha alguém aí Mostra pra... que o professor não precisa nem de cartas pra trazer. isso. Eu não falei Você já nada. viu que negócio... Não, eu nem sabe falei o que era Eu casado, estou hospedado né? na casa do meu amigo Otto, que ele tem uma floresta no quintal. Quando eu fico num ambiente desse também, a minha sensibilidade eu não fico com ela contida, igual na cidade grande, até para salvaguardar a sanidade sim. mental. Quando você está num lugar desse, você relaxa mais o campo energético, você solta e você começa a pegar assim de improviso, né, espontaneamente. A energia dele tá em alta. A energia dele tá boa, tá já dentro dá pra carregar uns normal. carros, né? Mas tira uma dúvida, como é que funciona isso? Você viu um neném, uma criança não é isso, correndo, não. como que é? Não tem uma presença assim espiritual. Às vezes você vê na aura do pai ou da mãe, meses antes da gravidez, você vê uma presença já em forma infantil, já fazendo os ajustes de encaixe, ou na aura do pai ou na aura da mãe. Então eu sempre costumo dizer que a gravidez às vezes começa meses antes, já ajustando a presença que vai vir para encaixar. Então às vezes dá para ver. Só que no teu caso, não tem essa presença, ainda não está encaixado. O que está é a sua energia aberta para esta possibilidade. A da sua companheira também deve estar. Tipo assim, se jogou a rede está aberta, alguma coisa vai entrar. A rede de você está aberta. Cancela o Netflix, começa a treinar. Não, e arranja outro emprego, porque dá uma despesa danada. E arruma outro emprego. É verdade. Não, mas nem tem televisão em casa, então É vai por ser mais isso que ela fácil. vai engravidar, não tem televisão. Ah, então tá resolvido. Pô. No meio do mato. No meio do mato, sem Um televisão. só, vai devagar, vai com um só pra não dar.
Professor, onde abre, desperta a percepção para a espiritualidade na sua melhor forma? Olha, a sensibilidade, ela é de todo ser humano, né? Mas nem todo mundo desenvolve por diversas condições de vida. Por exemplo, medo. O medo dispara adrenalina, acelera o metabolismo, deixa a pessoa ansiosa, trava a sensibilidade, que precisaria de uma calma e um relaxamento para abrir. Como a maioria das pessoas é muito ansiosa e muito estressada, a sensibilidade fica meio que absorvida ali dentro. Está ali, mas ela não tem potencial de emergir. Porque muita gente acha que esse tipo de coisa é um dom. Não é dom, é sensibilidade. Deixa eu dar um exemplo. O bebê, quando nasce, ninguém precisa ensinar ele a respirar. É automático. Quando esse bebê cresce, se torna um adulto e aprende yoga, ele aprende a usufruir melhor do ato da respiração porque ele está treinando. Sensibilidade, todos a têm. Agora, o desenvolvimento dela ao longo da vida, para usufruir, nem todo mundo consegue, embora todo mundo tenha um potencial. Agora, o potencial de abertura, ele é de todo mundo, mas ele exige algumas condições, né? Por exemplo, se você vai fazer uma meditação, fechar os olhos, ficar quietinho um pouco, interiorizando, o que acontece? O nosso cérebro tem 4 padrões de ondas cerebrais. A vigília, que é ondas agora beta, que leva a atenção para fora, está no mundo, tem 5 sentidos e a informação tem que vir de fora para dentro. Vem pelos 5 sentidos. Quando você fecha os olhos, a informação não entra mais pelos olhos, pelo movimento. Ela pode entrar aqui por som, por cheiro. Então, quando você fecha os olhos e não tem essa janela aberta para o movimento, as ondas cerebrais mudam porque não estão estimuladas externamente para ondas alfa de relaxamento. Você não está dormindo, está na vigília, mas já não é a vigília voltada para fora e sim para dentro. Você caiu no sono leve, ondas teta, você já está naquela sonolência. Caiu no sono pesado, ondas delta. Onde ocorre um fenômeno de percepção. Não é na vigília aqui com 5 sentidos e também não é no sono, mas nesse estado alternativo quando você está interiorizado. Por isso, muita gente, ao fechar os olhos, tem fenômeno de clarividência, de percepção de energias ambientais e, às vezes, quando você está num ambiente de natureza, mesmo de olhos abertos, não há muito estímulo de movimento e você acaba relaxando. Por exemplo, pesquisadores descobriram há muito tempo que a maior parte da energia mental escapa pelos olhos, exceção o deficiente visual, que ele compensa com uma audição mais apurada ou um tato. Então, tudo a gente olha. O bebê, vocês já repararam? Ele tem atenção saltuária. Ele não consegue fixar nada. O bebê fica assim, ó. Porque ele ficou um tempo dentro do útero, não tinha estímulo de movimento. Quando ele sai, tudo é movimento. Dificilmente uma criança foca. Com a partir dos meses, né, ela vai focando. Então, os nossos olhos são atraídos pelo movimento e isso mantém as ondas cerebrais na atividade da vigília. O que foi descoberto? Se você parar os olhos, a mente relaxa como se você tivesse de olhos fechados. Por quê? Se não há um movimento para te atrair, você tende a focar em algo. Por exemplo, subiu no alto da montanha. Fixar um ponto. Né? Você subiu no alto da montanha para olhar a linha do horizonte do mar, num lugar aí de interior. Você para olhar, o que você faz? Você para e olha. Nesse instante você fala, olhar o mar é tão relaxante. Não é isso, você parou. O olhar, as ondas cerebrais, elas... Existe posição da vista que até dá um conforto. Reparou? Às vezes você fica assim, fala, não quero nem mudar daqui que está confortável. Exatamente, porque já baixou um pouquinho o nível de ondas cerebrais e isso deixa o cérebro aberto, a mente fica mais receptiva. Então, alguns sensitivos podem fixar o olhar sem se mexer, o outro fecha os olhos, mas tudo isso para tirar o estímulo do movimento da vigília e trazer um estado mais alternativo. As pessoas não fazem isso. Ou elas estão com os olhos abertos, vendo tudo, e fecham os olhos só para dormir. Então não há um pause, cara, é vigília e sono. Não tem um estado intermediário. Sim. E é esse estado que muita gente começa a perceber, e aí começa a ver e sentir algumas coisas. Acho que a explicação está bem, bem didática, bem legal para explicar. Tem gente que faz também a meditação com o olho semicerrado, né? E também, e outra... Tem muitas fotos, não, desenhos, né? Até sim, e tem uma coisa também... também descoberto isso por pesquisadores há muito tempo, a gente mantém o foco da visão daqui para fora. A visão é bidirecional, né? Então, as partículas de luz batem no objeto, reflete, seus olhos captam os impulsos luminosos e aí você decodifica as imagens e fala, estou vendo. Então, você depende da reflexão
da luz. Quando você fecha os olhos, não há reflexão da luz. Aonde fica o polo mental quando você fecha os olhos? Numa espécie de escuro mental cheio de imagens da imaginação. Uma tela mental, que não é reflexão da luz, ela é criada pela mente. Então, essa tela mental, a gente jura que é aqui, mas ela pode ser aqui ou aqui na aura da cabeça. Então, quando a gente fecha os olhos, nós mantemos o foco aqui, porque os olhos estão para frente, a gente prende a mente aqui. Se a pessoa aprender o exercício de tentar focar atrás, como se os olhos dela estivessem atrás e ela fechasse os olhos e essa tela mental estivesse atrás, se ela tenta imaginar imagens aqui, ela tira a atenção daqui e vem para cá, o cérebro relaxa. Igual uma lanterna que se acendesse, em vez de sair pela lâmpada, ela sai pelo cabo, a luz. Trazer o foco para cá, tentar imaginar as imagens aqui. Inicialmente é difícil. Depois a pessoa treina, fecha os olhos, leva a atenção para cá. Muitos yogis faziam o seguinte, botavam um quadro atrás, fechava os olhos e tentava imaginar o quadro por aqui e não por aqui. Isso relaxa. Caramba. Impressionante. A yoga tem feito parte bastante dos seus conteúdos, né? Sim, o termo certo é yoga, o yoga, que é uma palavra que vem do sânscrito, é união, a tradução literal. Porque o yoga aqui no Brasil, muita gente confunde com aeróbico oriental, cara. Sim. Então alguém vai fazer yoga só por causa do corpo. O yoga é uma filosofia complexa, surgida na Índia, que tem uma série de parâmetros. As partes dos exercícios com o corpo, a Hatha Yoga que você estudou, a parte dos pranayamas, as respirações. Só que o yoga tem outros componentes. A concentração, que é chamada dharana, a meditação, que é dhyana, o samadhi, que é a expansão da consciência. Então, aqui no Brasil, foram picotando o yoga e deixando como se fosse uma disciplina física, enquanto que na Índia, originalmente, ela tem outros contextos. Então, no yoga completo, né, não somente essa parte, existe a parte dos chakras, os centros energéticos, práticas de respiração para movimentação das energias. Por quê? Hoje nós sabemos que até o corpo humano, que é matéria, e que matéria é energia condensada. Então, qualquer coisa é energia em estágios diferentes de condensação. A física moderna já provou isso. Então, o corpo humano, sendo matéria, que é energia condensada, também é energia. E é afetado pelo pensamento e o sentimento como uma forma de energia. Alterando a respiração, ou a postura física, ou a energia circulando nos pontos, você induz estados alternativos que facilitam o equilíbrio. Então, a prática do yoga, ela ajuda a equilibrar não somente a parte física, a parte emocional, a parte mental. O yoga ajuda a combater a ansiedade, porque através da respiração você tenta se posicionar. E tem uma área que eu gosto muito, que é o Tai Chi Chuan, uma disciplina marcial chinesa antiga, que não é para batalha, mas para autoequilíbrio interior. Lá em São Paulo, por exemplo, o Parque da Aclimação. Você vai lá no inverno, 6 horas da manhã, você tem idosos japoneses e chineses vestidos de kimono com movimentos lentos, olha, com as mãos suando, cara, no inverno. O tipo, toda a tensão e ansiedade foi embora no movimento lento, equilibrado. Então, alguém com muita ansiedade, em vez de estar se entupindo de remédio, e tem casos que precisa, mas tem casos em que seria desnecessário, a prática do Tai Chi Chuan faz a pessoa perceber movimentos lentos, a energia dela não vai ficar assim, ela vai ficar... E isso ajuda a acalmar. E, por outro lado, pela via da Índia, o yoga também ajuda. São técnicas milenares. Né? Milenares, tá? A gente está no Ocidente numa época de grande abertura por causa da internet. E, é claro, a internet abriu tanta informação que muitas dessas terapias milenares, vamos chamar assim, chegaram na população. E a população não tem esse histórico do que é aquilo. Então, quando olha, pense em algo, por exemplo, o cara está ali fazendo Tai Chi Chuan. O cara fala, poxa, eu gostei desse Bruce Lee. Como se fosse uma coisa para luta, não é? Aquele ali está fazendo yoga, eu quero ficar com o corpo desse jeito. Veja, há uma distorção por falta de informação. O yoga, ele não ajuda só a parte material, ele ajuda o equilíbrio da parte mental, a parte emocional e, pegando o clássico, Patanjali, o grande mestre do yoga lá atrás, a parte espiritual também. E o Tai Chi, embora seja uma arte marcial chinesa para autoequilíbrio, ele mantém suas energias estáveis e isso aumenta a sensibilidade. Uma dúvida não, mas uma curiosidade minha é como que você
tem tanta informação assim sobre yoga? Você passa com tanta propriedade, tanta facilidade. Cara, o yoga, só para dar uma Porque, referência assim, histórica. só incrementando um pouquinho, porque muita gente fala assim, é igual eu tenho até um pouco de receio, um pouco de vergonha de falar, eu sou professor de yoga, porque eu trabalho, mas eu não dou aula, eu não faço nada. Quem quer ouvir, às vezes até fala um pouco, mas eu não, tipo assim, sou nada, né? Não sei praticamente nada. Mas você fala tão bem que eu fico, caramba, porque tem muitos nomes difíceis também, Sim, entendeu? sabe por quê? O yoga surgiu na Índia. Então, muitas das palavras usadas até hoje no yoga vêm do sânscrito, né? O antigo idioma lá que os yogis usavam. Então, surgiu, não se sabe exatamente quando, 1000 antes de Cristo, 1000 depois, que tem tanta variação o histórico para trás, um grande sábio chamado Patanjali. Ele é considerado o codificador do yoga. E ele publicou um material que se tornaria a base de estudante de yoga, que são os aforismos do yoga, ou aforismos de Patanjali, onde estão os procedimentos básicos da prática do yoga. É um livro inteiro. Então ele divide esses procedimentos em 8 passos. O primeiro se chama Yama, que significa não destrua nada com esse conhecimento. O segundo, pelo contrário, construa. Quer dizer, não dane a nada com esse conhecimento, pelo contrário, produza algo criativo. Então, os 2 primeiros preceitos do yoga são éticos, não é a parte física. Uhum. O terceiro é as posturas físicas, as asanas, aquela postura yoga, sentada e outras. Quarto, pranayama, as práticas respiratórias e bioenergéticas. Quinto, pratyahara, que é a interiorização, fecha os olhos e mergulha para dentro. Sexto, dharana, que é concentração. Sétimo, dhyana, que é meditação. 8, expansão da consciência. São 8 passos ao longo de uma vida. O que fizeram no Brasil? Pegaram o terceiro e o quarto e recortaram o que é respiração e parte física. E a parte anterior e final, o pessoal desconhece. Eu tenho memórias de vidas passadas na Índia e eu lembro. Por isso, eu nunca estudei nada do que eu estou te falando. Eu sei, eu me lembro e sei que o yoga, outrora, tinha uma conotação muito diferente da prática hoje mais ocidentalizada. E também na Índia surgiram várias filosofias, o Vedanta, o Mimamsa, o Samkhya, e uma das partes importantes é que nós temos um campo energético, aqui, já que tudo é energia, uma aura, palavra latina, que significa sopro de ar. Você pode ficar 5 dias sem comer, você sobrevive. 5 minutos sem respirar já era. Então a principal entrada de energia, ou como o hindu chamaria prana, o sopro vital, é pela respiração. Então muitas práticas respiratórias a partir disso formam um campo energético, uma psicosfera ou aura. Nesse campo tem vários pontos energéticos que os hindus chamaram de chakras. Chakra é uma palavra do sânscrito significando rodas de luz, que aqui no Ocidente muita gente chama de centros energéticos ou vórtices energéticos. Cada um desses chakras está ligado a uma glândula do sistema endócrino. E o sistema endócrino é composto de 7 glândulas. Glândula pineal, hipófise, tiroide, timo, pâncreas, gônadas e suprarrenais. Então os hindus consideravam que um desses centros energéticos era muito forte se tivesse conexão com uma das glândulas. Como eram 7 glândulas, passaram a falar de 7 chakras. Topo da cabeça, que era chamado pratyahara, o lótus das 1000 pétalas, que aqui no Ocidente passaram a chamar de chakra coronário. Ágina, o centro de comando, que virou chakra frontal aqui no Ocidente. Vishuddha, o purificador, virou chakra laríngeo. Anahata, o invicto, virou chakra cardíaco. Na barriga, Manipura, cidade das joias, ficou conhecido como chakra umbilical. No baixo ventre, Swadhisthana, que é a morada do eu, e aqui conhecido como chakra sexual. E na base da coluna, Muladhara, chamado chakra básico. Então, passaram a falar desses 7 centros e centros menores nas mãos para passar energia, nos pontos do nariz, e aí surgiu esse conhecimento dos chakras. O primeiro povo a mapear um sistema de bioenergia e chakras foi o povo da Índia, assim como os chineses foram os primeiros a mapear os pontos de acupuntura. Então, a partir de lá, no yoga foi surgindo a noção dos pranayamas, os chakras, e é claro, outras áreas foram expandindo o tema, e hoje no Ocidente, você pode ter um autor que fale de chakras com parâmetros ocidentais e desconheça os parâmetros originais em sânscrito. Eu não. Eu gosto de pegar o de lá, comparar e achar o meio. O meio não é oriental nem ocidental, ele é presente.
Você pode pegar uma técnica chinesa antiga, adequar na sua vida, você não precisa virar chinês ou vestir kimono. Você pode pegar o valor, acoplar do seu jeito e viver aqui no Rio de Janeiro normal. Então, as pessoas, elas picotam informação. Isso aqui não é da minha área, não é da minha religião. Só que várias culturas produzem muitas coisas. Se você pega uma coisa legal aqui, pega outra ali e soma com o teu jeito natural de ser, e isso melhora você como pessoa, nós podemos acrescentar algo. Foi o que eu fiz com a parte do yoga e do hinduísmo. Acrescentei no meu jeito e aí eu consigo harmonizar várias áreas nesse tema. Fantástico. A aula, impressionante. Agora, na sua adolescência que você passa a ter experiências, Foi. né? Eu Com aqui, alguns fenômenos. eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu cresci em Duque de Caxias, mas eu morei em vários lugares. Eu morei em Niterói, trabalhei durante anos no bairro da Penha, na Tijuca. E aí, quando eu tinha 27 anos, eu me mudei para São Paulo, porque lá eu poderia expandir o trabalho melhor, como realmente aconteceu. Então, quando eu tinha 15 anos, e hoje eu tenho 62, quando eu tinha 15, eu acordava e experimentava uma série de sintomas que não tinha quem me explicasse. Era década de 70, não tinha livro para eu ler, não tinha um podcast com entrevista. Eu acordava e não conseguia me mexer. Tentava abrir os olhos, não conseguia. Tentava gritar, não saía som nenhum, totalmente paralisado. E aí eu tinha a sensação de expandir, como se fosse um colchão de ar, crescendo, que eu estava em cima e me sentia saindo do corpo, olhava e o corpo estava deitado. E eu não tinha ninguém para me explicar. Aquilo foi uma estranheza no início. Eu não tinha dúvida do que estava acontecendo e era durante o sono. E não é um sonho. É tão lúcido quanto eu estou falando aqui. Tá? E depois eu fui estudar sonho para entender a diferença. Porque tem gente que fala, eu acho que esse cara sonhou. Não é sonho. É uma consciência alternativa, diferente da vigília, mas não é o sonho onde você percebe algo fora do seu corpo. Já que o corpo, os sentidos estão ali e você está fora. Na época eu não sabia que desde a antiguidade, notadamente no Oriente Antigo, Egito ou a Grécia, se falava dentro dos templos iniciáticos ou yogis do potencial espiritual do ser humano. A ativação dos chakras, a telepatia, a clarividência e as experiências fora do corpo que ganharam o nome no Ocidente de projeção astral ou viagem astral, nome popular. E hoje tem muitos nomes esse fenômeno. Eu comecei a tentar estudar o que estava acontecendo comigo. Não tinha muita literatura. Com o tempo, eu fui me acostumando com aquilo, livros foram saindo aqui no Brasil e eu falei, tem outro que fala, eu não estou louco. E eu comecei a ir juntando essas informações e fazendo uma visão média. E aí, a partir do que eu lia com o que eu sentia, eu comecei a tentar ajustar a experiência, gerenciar, já que ela acontecia de forma espontânea. Então, eu notava que se eu deitasse com a mente agitada, nada acontecia. Se eu deitasse com a mente plácida, sem pensar em mais nada, bem tranquilo comigo mesmo, a tendência daquilo acontecer era maior. Então eu percebi alguns padrões que eu comecei a aplicar e falei, isso aqui me ajuda, isso aqui me atrapalha. E aí, com o tempo, nessas experiências psíquicas, eu comecei a ver alguns amigos meus que tinham morrido no bairro, eu comecei a encontrá-los vivos em outro plano. Eles só tinham perdido o corpo. Aquela coisa que todas as áreas de estudo espiritual sempre falaram, o ocultismo, a Umbanda, o espiritismo, cada um do seu jeito, a questão da imortalidade da consciência. E eu me lembro que uma das primeiras experiências que eu fiz, eu acordei paralisado, flutuei, parei, olhei o corpo deitado. Cruzei os braços e fiquei olhando e falei assim, qual dos dois sou eu? E aí, por uma questão óbvia, eu sou esse que está pensando. Aquele ali parece comigo, mas parece outro cara dormindo. Só tem a minha cara. Eu sou aqui. Deixa eu mexer a mão. Mexi as mãos astrais e a mão física não mexia. Eu estava vendo claramente que eu existia fora da matéria e que eu não era o corpo. E aí, com o tempo, nessas experiências, eu enxergando gente do lado de lá que também perdeu o corpo humano aqui, eu percebi a noção de vida após a morte, só que, é claro, eu não estava engatado nos parâmetros religiosos das áreas. Eu estava tendo uma experiência livre, bem jovem, sem estar com a mente ainda doutrinada. Então, a observação que eu tinha era tão natural que a maior surpresa nessas experiências foi descobrir que espíritos, vamos chamar assim, são pessoas, não é bolinha de gás, não é fantasminha ou Gasparzinho. São pessoas que vivem em outro plano e que viveram aqui, apenas mudaram de plano.
A maior surpresa da minha vida foi descobrir que espíritos são pessoas, cara. E a noção que você tem de espírito é aquela coisa de medo, fugidia. Quando eu descobri que espírito era pessoa, o medo desapareceu, porque eu não tenho medo No de início, pessoas. você sentiu medo? Não, Ficou assustado? não. Nas primeiras experiências? Nas paralisias, quando eu não sabia o que era, até eu começar a ter essas experiências. Agora, um encontro com pessoas foi tão natural que não houve medo. É tipo assim, o que parecia sobrenatural, na minha visão, virou natural. E o natural é o natural, você não tem que ficar fazendo mito com aquilo. Eu fui me acostumando, com o tempo começaram a aparecer seres espirituais, espíritos mais evoluídos, que começaram a me ensinar coisas, e eu comecei a aplicar, e dava certo. E o que eles me ensinavam não tinha nos livros que eu estava estudando. Então eu percebi que eu tinha uma abertura, e aí eu tive uma orientação espiritual dessas presenças luminosas, para eu poder dar palestra e falar desses temas em aberto, porque existiam outros jovens iguais a mim que estavam sendo internado, ou familiar mais religioso diz que a pessoa está endemoniada, por não entender o que está acontecendo. Você vê uma pessoa espiritual, alguém falar, acho que foi o diabo te enganando. E não tinha diabo nenhum, era tão normal e natural, e o conselho que aqueles mentores me davam era muito superior ao que os religiosos me falavam. Quer dizer, você usando bom senso, você filtra. Isso aqui não está legal, isso aqui está ótimo, por bom senso. Então eu fui me acostumando, com 19 anos eu comecei a dar palestras aqui no Rio de Janeiro. Aí você acabou se aproximando de algumas religiões, né? Na verdade, naturalmente, eu procurei lugares que estudavam a parte espiritual. O espiritismo, a umbanda, o ocultismo, mas depois das experiências, não foi antes. Porque tem gente que fala assim, esse cara começou a estudar isso, o meu foi o contrário. Espontaneamente eu estava tendo, fui atrás de informação depois. Eu entrava em grupos espíritas, grupos de umbanda, grupos ocultistas, e eu achei, na minha inocência e adolescência, na década de 70... Que todo mundo fazia. Que todo mundo fazia, que era só chegar e conversar. A minha decepção. Chegava nos lugares, falava, eu tenho saídas do corpo, vocês também têm? Rapaz, isso é perigoso, você pode se perder no além. Uma entidade entra no seu corpo, ninguém sabia quase nada. E ainda tentavam me meter medo. E diziam que eu poderia morrer tendo aquela experiência. Isso foi na década de 70? Década de 70, não tinha informação aberta. Tinha o Chico Xavier nessa época. Já, né? O Chico é bem antigo, mas o Chico dentro da área espírita. E o conhecimento fantástico que o Chico recebeu dos mentores, a cosmogonia espiritual como um todo. Mas aquela saída do corpo específica não tem muita coisa. Tem relatos do espírito André Luiz falando dos médicos, mas essa sensação, acordar paralisado, o que você faz? Você não tem uma orientação direta, era uma coisa muito específica. E aí eu entrava nos lugares e alguém falava assim, você sabia que alguém já morreu por causa disso? Falava assim, olha, se saída do corpo matasse, não existiria literatura de saída do corpo, porque a pessoa teria morrido, não teria voltado para escrever. E outra, eu também não estaria aqui, já teria morrido. E alguns dos autores que eu estava lendo tinham 80 anos. Quer dizer, tinha 80 anos e a saída do corpo não tinha matado a eles. Então eu comecei a perceber que essa informação era muito truncada. Sobre mediunidade, vida após a morte, tinha muita coisa, mas saídas do corpo, naquela ocasião, então havia um certo frisson quando eu falava. E aí, quando eu notei isso, e eu recebendo orientações espirituais nas saídas, falei, eu vou começar a falar, porque tem outros iguais a mim, que também estão se sentindo sem ter. E aí eu comecei a dar palestras. Alguém me levava num grupo espírita, o outro me levava na Umbanda, o outro me levava no grupo ocultista, eu começava a falar. Quando eu começava a contar da paralisia e o que eu sentia, um monte de gente levantava a mão e falava, eu já tive isso aí. Só que ninguém nunca me explicou. E aí começou a fomentar e o pessoal falava, você pode voltar semana que vem e continuar? Aí essa foi o começo da minha vida como palestrante, 19 anos. E aí comecei a dar palestra em tudo quanto era lugar do Rio durante anos, até eu me mudar para São Paulo, onde tem muito mais gente, né? Lá tá tudo sempre cheio. E aí estou nessa vida hoje até os 62 anos. E aí você foi achando as respostas etapa por etapa? Foi etapa por etapa, não foi nada assim direto. E outra, eu também sempre li muito para entender o que os outros estão falando sobre aquilo e não ficar preso só na minha própria informação. Porque quando você lê a experiência do outro, mesmo com o parâmetro do outro, você encontra alguns padrões, que o ser humano é muito parecido. E você lê o outro que está dizendo a mesma coisa que você está assim, e fala, peraí, isso aí me parece uma média. Então eu descobri essa média no que eu estava lendo, no que eu estava experimentando, e como eu estava dando palestra com muita gente próxima, um monte de gente vinha me contar experiência, eu detectava o mesmo padrão. Então eu falei, eu vou começar a falar nisso, porque quando eu começar a explicar, as pessoas vão perceber que elas não estão malucas, não foi diabo nenhum que enganou ela, que é uma sensação natural,
que está parecendo sobrenatural por falta de informação, e o melhor, a pessoa não precisa mudar de religião porque está estudando isso. E isso é apenas uma outra capacidade que está abrindo. A importância das respostas certas ou adequadas, né? Porque se você pegar respostas totalmente loucas, a cabeça de quem quer criá-las, a confusão que isso dá. E na internet hoje está cheio disso para muitos temas, né? No meu caso, como eu sempre estudei muito, tenho uma memória boa e as experiências eram mais naturais, eu não caí naquela história de virar guru. Virar mestre, eu me senti diferente dos outros. Porque eu estava crescendo, jogando bola, indo ao cinema, namorando e indo à praia aqui no Rio. Então eu era um cara... Tinha um amigo meu, adolescente, falava assim, por que você foi se mexer com essas bruxarias? Que era o que macumbaria, que se falava na época. E eu falava assim, não fui atrás de nada, eu deito e acontece, né? E aí, eu era tão normal que essas experiências eram apenas algo a mais acrescentando, porque o crescimento aqui como pessoa continuava normal. O que isso me ajudou? Eu estou normal até hoje. Eu não me achei especial porque eu mexo com isso, não vesti turbante, adoro chegar, brincar com meus amigos, andar de bermuda e chinelo e tocar a bola. Agora, tocou nesse assunto, eu vou aprofundar. Porque é a grande coisa que eu pude descobrir no meio da naturalidade do ser humano, que eu sou igual, todo mundo. Esta outra fresta aberta, ela me deu um conhecimento e quando eu, estudando muito, fui juntando, eu tinha então um arcabouço de conhecimento bem legal nessa área e o melhor, linguagem humana natural, didática, pé no chão, bem embasado, porque eu sei embasar o que eu estou falando para evitar aquelas viajadas na maionese astral da pessoa criar coisa e imaginar. Não é o meu caso, porque eu sou muito pé no chão. Então tinha um filtro bacana. Tinha, não, olha, tenho. Não tô viajando, esse filtro tem que ter para tudo que a gente lê, escuta, vê e sente. Para não ser enganado nem por si próprio, nem por terceiros. Porque produzir auto-engano e ilusão só atrapalha, né? Sim, tem que ser o mais assertivo possível. Eu tenho um filtro enorme para alguma coisa, eu procuro comprovação daquilo. Por exemplo, ele é um espírito, Rafa, me falou algo. Eu vou buscar uma comprovação daquilo para ver se eu não estou viajando na maionese ou o espírito está viajando na maionese. Aí eu vejo, tá batendo certinho, valeu, né? Ele veio outro dia, passa outra coisa, vamos filtrar de novo. O Buda aparecendo na minha frente, eu vou filtrar. Aliás, o Buda ensinaria isso. Então, por não filtrar, as pessoas criam situações imaginárias e são enganadas por outros que também estão auto-enganados. Você falava que deitava e acontecia. Era uma frequência intensa, isso? Na verdade, é o contrário. Quando você vai dormir, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam. Você desperta no meio da madrugada num estado alterado. Não é a vigília, mas não é o sono. Naquele momento, como o metabolismo está baixo e as ondas cerebrais estão baixas, o campo energético, a aura se abre e você se sente indo. Por isso que é impossível aqui e agora, fala, deixa eu sair do corpo aqui. Seus sentidos estão levando você para fora, as ondas cerebrais estão hiperativadas, não dá. Mas dá para alguém fechar os olhos, concentrar e ter uma clarividência, que não é o mesmo com a saída do corpo. Só que se a pessoa não souber, ela confunde a clarividência com a saída do corpo, fala, vou sair daqui do corpo agora. Não é. É a clarividência. Deixa eu dar um exemplo. Pessoas que aplicam energia por qualquer método, narram o seguinte, estou passando energia, está dando a sensação que minhas mãos ficaram grandes. As mãos não ficaram grandes. O fluxo da energia passando pelas mãos dilata a aura das mãos. Vai parecer que a pessoa está com as mãos grandes, né? Mas ela não estudou isso para entender o processo. Ela acorda de madrugada, metabolismo está baixo, não é a aura das mãos só que vai dilatar, é a aura inteira. Ela vai parecer que está, crescendo e expandindo a energia como se ela tivesse um colchão de ar que vai crescendo lentamente. Então, uma pessoa está aqui, fecha os olhos. Por que fechar os olhos? Para tirar a influência do movimento que leva a atenção para fora. Fechou os olhos, concentrou, o chakra da testa solta um pouquinho, como as mãos também pareciam ficar maiores. No momento, a aura da testa faz isso, a pessoa vê a distância sem sair. Se ela não souber esse mecanismo, vai achar que saiu do corpo, metade ficou aqui, metade lá. Não, isto é clarividência, diferente da saída do corpo, que o corpo tem que estar com o metabolismo mais relaxado, ou a pessoa num estado alterado, seja mediúnico, meditativo. Na vigília aqui e agora que não vai rolar. Às vezes parece que eu acordo, mas eu tô de olho fechado e eu tô vendo, às vezes, o ambiente. Exatamente. Né? Você tá de olhos fechados, você tá vendo pela testa, é a sensação. Como se houvesse uma claridade difusa no quarto, você vê os objetos antes de você abrir os olhos. Por que isso? Porque você está voltando do sono. As ondas cerebrais ainda estão se ajustando. Você já está na vigília, mas ainda nem tanto. Quando você vai acordando, metade da sensibilidade está aberta. Um segundo depois, as ondas cerebrais vêm para a vigília e você...
Você abre os olhos, só vai ver a reflexão da luz nos objetos. E assim, você acha que tem alguma diferença do exercício do pranayama e controle da bioeletricidade? Tem diferença. O pranayama vai trabalhar mais com a parte respiratória. E as asanas, as posturas do corpo, para a energia fluir. Mas o pranayama, principalmente, vai trabalhar a parte respiratória. E a parte respiratória, ela se reflete nos chakras e também na aura. Por exemplo, quando a gente respira, a gente capta do ar a força vital, a energia. Em frações de segundo, vem para a área cardiorrespiratória e circula pelo sangue. Mas quando você come, o corpo leva horas para quebrar as moléculas da comida para extrair a energia dela. Então tem um chakra no umbigo para a energia grossa da comida e um no peito para a área da respiração. Quando você faz um pranayama, a energia vem aqui e em segundos ela está circulando. Quando você come aqui, leva horas para a energia se espraiar pelo campo inteiro. Então, quando se fala controle bioenergético, é a aura como um todo. Todos os outros, quando você fala um controle pelo pranayama, seria utilizando a respiração. Às vezes dá para fazer, então, um controle bioenergético com a respiração parada. Sim, e outra, a prática do yoga trabalhou principalmente a respiração, mas ao longo do tempo, outras culturas também foram desenvolvendo seus mecanismos, os egípcios, antigos, chineses. Você espeta uma agulha, tá? A agulha não tem energia, mas ela pode captar energia e fazer ela tonificar ou sedar um ponto energeticamente falando, tem técnica para isso. Então, tem várias maneiras de você mexer o campo energético. Por exemplo, alguém pode concentrar uma luz na cabeça, disparar ela por dentro até os pés, puxar de volta, indo e voltando, fazendo um circuito bioenergético. Ela não está irradiando nem está captando, ela está em um estado vibracional. Eu faço isso. Então, na verdade, eu faço um controle bioenergético. Não pranayama. Não é eu já pranayama. Testei fazer sem respirar. Eu falei, nossa, eu consigo fazer o pranayama sem respirar. Você consegue sem respirar. Então, o pranayama é um dos métodos. Mas tem outros métodos que fazem energia pelo controle bioenergético. Por exemplo, eu vou passar uma energia para ele. Isso é um controle bioenergético. Não tem a ver com a respiração. Agora, a respiração, como ela é de fora para dentro, e ela capta o prana que circula, e você está de olhos fechados, interiorizado, você começa a prestar atenção no circuito dela dentro de você, e isso induz estados diferenciados de consciência. E por que comigo ela para aqui atrás? Tem um chakra aí. Além dos 7 chakras principais, aqui, né? Tem chakras secundários. Por exemplo, você tem 7 chakras ligados às glândulas endócrinas, mas nas mãos não tem glândulas. Mas todo mundo que passa energia vai sentir os chakras das mãos. O chakra da testa tem secundários aqui nas têmporas. Chakra peitoral, secundários nos mamilos. Chakra da cabeça, secundários aqui e atrás na base da nuca. É porque ele para aqui e eu fico, caramba, mas não é aqui que Não, então, ele tem que vir, né? Você pega uma linha reta da testa e puxa ela para baixo, em diagonal, ela vai sair aqui. Se puxar em linha reta, ela vai sair aqui. Então, esse ponto aqui é como se esses 3 pontos, o topo da cabeça, a testa e a base da nuca, formassem o circuito da cabeça. Então, pode parar aqui, aqui ou aqui. É por característica de cada pessoa. Entendi. Eu vi, um pouquinho grande assim, eu vi Treinar, hein, Pim? Vai se matar, não, para de respirar lá. Não, é porque eu faço essa movimentação de energia desde os meus mais ou menos 18 anos. E fui meio que entendendo, estudando, de forma meio que silenciosa, porque é meio esquisito você falar com alguém, a pessoa... Sim, a pessoa não vai te classificar como um louco. Assim, literatura, eu já tentei de ler um pouco um todo até da energia da Kundalini. Sim. E eu não achava nada, assim, não tem entendeu? E muita besteira, porque nossa. O yoga, isso era de mestre para discípulo, não era uma coisa em aberto. Porque ali o mestre e o discípulo podiam conversar sobre sensações e outras coisas. Quando isso vaza para o público, todo mundo começa a interpretar de formas não tão profundas, às vezes superficial. Então, hoje tem muito livro de Kundalini que, na verdade, não aprofunda o tema, porque o pessoal nem sabe, não só cita por cima. E pega a informação de outro livro e reescreve. Exato, por isso que grandes mestres tinham cuidado de falar de Kundalini, porque eles buscavam um aprofundamento, não era o despertar de um fenômeno paranormal, era o despertar da consciência. Tem uma coisa que eu acho que é importante falar, existem 2 condições do ser humano que podem se confundir. Uma é o conjunto de potenciais psíquicos, que todo mundo tem como potencial latente. E a segunda, o conjunto de potenciais do caráter da pessoa. Nem sempre uma coisa anda junto com a outra. Deixa eu dar um exemplo. Clarividência, telepatia, saídas do corpo, ativação dos chakras, são condições de paranormalidade.
Não é boa ou ruim, somente é condição e potencial. O despertar do caráter de alguém exige trabalho. É paciência, sabedoria, consciência. Então, nem sempre esses dois desenvolvimentos caminham junto. O desenvolvimento parapsíquico não é o desenvolvimento espiritual, que é o caráter. Mas as pessoas confundiram uma coisa com a outra. Fala assim, fulano ou fulano é médium. Como é desenvolvido espiritualmente? Não é desenvolvido espiritualmente. Tem um potencial aberto e pode estar se enrolando todo com ele, porque não tem desenvolvimento espiritual. Sabe o que isso explica? Médium canalha, clarividente safado, projetor extrafísico pilantra. Você fala, mas ele não era evoluído espiritualmente? Nunca foi, sempre foi uma pessoa complicada, em que abriu uma capacidade e ele usou para fazer besteira. Mas como das pessoas veem um clarividente ou um médium, acha que ele é desenvolvido espiritualmente. Então, Kundalini é um potencial parapsíquico. Se não tiver o caráter para trabalhar e educar, ela vai estourar a pessoa, ela vai se enrolar toda. Ter acesso a esses fenômenos não quer dizer que o caráter... É isso que eu estou querendo dizer, porque a população confundiu. Alguém começa a ter uma experiência, alguém fala... E eles são muitos. Olha, é desenvolvido espiritualmente. Não, ela só está tendo uma experiência que nem ela sabe explicar, e às vezes pode usar para o mal. Então, essa separação é importante. Desenvolvimento paranormal não é o verdadeiro despertar espiritual, que é o caráter. Agora, quando você está juntando as duas coisas, você faz um estudo só, que é a espiritualidade, que é o que eu busco fazer. Junto isso com o melhor que eu puder melhorar enquanto pessoa. Porque se não for para ser feliz, o que adianta estudar essas coisas? A espiritualidade é diferente de religiosidade. Exatamente, diferente de paranormalidade. Então, o ideal, o conjuntão. Eu tenho uma experiência, ainda bem que eu tenho caráter para educar a experiência. Aí vira um desenvolvimento seu em geral. Agora, se eu tiver um fenômeno e não tiver consciência, o fenômeno me atropela, me enrola, eu faço besteira com ele. Isso explica historicamente quantos gurus, médios e outros fizeram lambança abusando de pessoas porque não tinha o caráter para lidar com aquilo. E também a pessoa que pode ter tido uma experiência dessa e nem por causa disso ela virou um ser ascensionado. Não, de jeito entendeu? nenhum. O que faz você ser ascensionado... Porque tem muita besteira na internet com relação a isso. O que faz de você alguém ascensionado não é você ter uma clarividência, a saída do corpo, isso ou aquilo. O que faz você ser ascensionado é você estar equilibrado e feliz com você mesmo. Uma pessoa feliz, ela não enche o saco, ela transborda. Não há como uma pessoa feliz, não estou falando arrobo de euforia, uma pessoa feliz bem com ela não faz o mal, porque ela não tem como transbordar outro tipo de atitude. Aquela felicidade legítima. É legítima. E esse tipo de pessoa, ou melhor, esse tipo de característica existe até na nossa família. Gente que nunca experimentou um fenômeno paranormal e que é uma pessoa de alta qualidade. Isso é o que vai contar no final das coisas. Não é a paranormalidade. Agora, se ela é essa pessoa maravilhosa, com isso aqui aberto, ela vai juntar uma coisa com a outra, ela vai acelerar o processo dela. Então, todo mundo que estuda a parte espiritual em qualquer nível, precisa entender, há capacidades, mas o mais importante é o nível de consciência dela. E a coisa que mais ascensiona alguém é perdão, que é uma coisa difícil de fazer pra caramba. Quando você perdoa, você se libera de algo que prendia teu coração no ódio, você ascensionou. Mas isso não é considerado um desenvolvimento espiritual. Olha que porcaria. Tipo, eu tenho a paranormalidade, eu não perdoo ninguém, alguém me diz que eu sou espiritualizado. O outro não estuda nada disso, perdoa todo mundo e não é espiritualizado. Claro, é muito mais do que a pessoa. Então, o mundo, 8 bilhões de pessoas no momento, não tem ascensionado. Tem gente que reencarnou para lutar e crescer e melhorar. A ascensão é um processo de evolução contínua ao longo do infinito. E há tantas informações contraditórias na internet, né? Uma confusão danada. Né? Muito grande. Isso aumentou, né? Porque todo mundo joga o que quiser na rede. Coisa. Tu já viu aquele... Agora tem um... Não sei quanto tempo tem, mas de vez em quando aparece pra mim. Não sei porquê, não sei se a gente fala perto do celular também. E às vezes eu nem falo, aparece. Tem um pessoal aí que fala que é ativador da energia Kundalini. Já viu isso? Já vi isso. E isso é sempre um problema, porque tá buscando só a capacidade paranormal. Você não vê assim, olha, eu vou ativar sua Kundalini para ver se melhora o seu caráter e você tenha mais paciência com os outros. Não tem. Tipo assim, vamos abrir a Kundalini para você despertar os poderes. É o velho erro que os mestres yogi já tinham avisado, que só fenômeno paranormal não resolve nada, se não houver consciência. Então o legal é, desperta tudo que você puder sob o prisma do bom senso e filtra tudo, sabe? Alguém que está passando energia com as mãos, ajudando o próximo, já está ativando a Kundalini, porque está usando energia e está usando para uma finalidade positiva. Agora,
Veja o ego. Vou ativar meu potencial porque eu quero alcançar o meu samadhi e eu não quero me misturar com essa ralé humana que não sabe nada disso. Olha a vaidade da pessoa, não vai ativar nada. Então, Kundalini é um tema muito complexo. Eu tenho palestras específicas sobre Kundalini, onde eu mostro imagens anatômicas, explico o lance da base da coluna. O nome Kundalini em sânscrito literalmente significa enroscada. E aí, claro, por metáfora, os hindus imaginaram uma serpente de fogo aninhada na base da coluna e que com o desenvolvimento ela se espraiaria, como uma energia que estava enrodilhada, se espraiaria e chegando aqui ela expandiria a consciência. Então, nas imagens antigas, desenhava uma serpente de fogo. Qual era a metáfora? O chakra da base da coluna é o único que aponta para baixo, para captar a energia da Terra, do jeito que o chakra coronário é o único que aponta para cima, para captar a energia celeste, né? Então, quando essa energia entra, ela vai chegar pelas plantas dos pés, vai subir pelas pernas até a base da coluna, aonde ela vai energizar o corpo, que é um elemento da Terra, precisa estar conectado com a Terra para a Terra dar energia para o sangue, para a musculatura. Enquanto que aqui, a energia que vem para o pensamento, para o sentimento, que é algo além da Terra. Então, os hindus diziam que a energia embaixo da Terra, antes de subir, que ela é quente. Isso era uma metáfora. O que a gente tem no subsolo? Magma resfriando. Energia solar ainda, que de vez em quando brota na boca de um vulcão. Então veja, se eu falo, energia da Terra é quente, por causa do fogo que tem embaixo, que é o magma. Então você fala, ela sobe bem estimulante, porque ela é quente. E ela vem num movimento ondulatório, subindo, lembrando o movimento de uma serpente deslizando numa superfície. Ó, um movimento serpentino, que sobe em volta. Daí chamaram o Kundalini, literalmente enroscada como uma serpente. Então, tudo isso é metáfora. Você não vai imaginar que tem uma cobra de fogo na base da coluna. Só que a população acredita nisso. O que é que você tem? Uma metáfora yogi que não foi explicada em aberto, e aí tem esse monte de mito em cima. Então, na verdade, porque assim, eu tive uma experiência dessa, mas você falou o negócio do pé, que sobe pelo pé. Eu tive uma experiência dessa que ela na base da coluna, eu escutei um relato seu, você falou de um chinês que deu umas espetadas, e meio que casou ali certinho, porque eu já tinha procurado em tantos livros, tinha tanta coisa bobeira que eu achava, essa coisa de energia feminina, não, isso entendeu? A consciência não é homem ou mulher, cara. A consciência é consciência. O corpo tem polaridade, mas a energia é uma coisa só, né? Os chineses falavam yin e yang, não tem nada a ver com feminino ou masculino, mas polaridade na natureza. E a consciência, nós não somos homens ou mulheres. Nós somos uma centelha vital do eterno, temporariamente na condição humana, na condição de homem ou mulher, no momento, mas nós não somos sequer humanoides, somos a consciência, mas no momento estamos homens e mulheres na Terra. Essa energia ela meio que foi ali na base da coluna e ela foi subindo, e eu achei que eu tinha até morrido, enfim. E depois ela desceu. Mas por que nenhum lugar fala que desce? Desce, na maioria das vezes desce. Então ela subiu, veio até aqui. Sim. Eu achei que tinha morrido, achei que tava indo pro céu, sendo levado, leve, né? Sim. Eu falei, morri, tô indo pro céu, naquela paz, né? Eu não tinha contado essas histórias ainda. E nessa hora, a pessoa não sequer sente a respiração. Parece que ela não tá respirando, mas ela tá respirando, que ela não tá sentindo. E assim, você ignora qualquer tipo de coisa do mundo. Tipo você assim, tá mais pra lá do que pra cá. E seus pais, simplesmente... Entendeu? Mas aí, depois daquilo tudo, eu falei, caramba, vou encontrar Deus aqui. E aí, eu tava... É porque eu tive um embate com um ser negativo dormindo, pelo menos o que passou na minha cabeça, né? Tive um embate, que até depois, olhando o livro lá do Yogananda sobre o Bhagavad Gita, eu meio que tirei aquele... Ele fala que o Bhagavad Gita, na verdade, é uma alegoria... É uma alegoria do grande combate dentro da gente, combate vencer interno. a si mesmo. Então, eu meio que peguei aquilo ali e falei, talvez eu não tenha tido uma projeção, eu tive um embate interno. Não, isso parece uma projeção, mais provável. Aí, enfim, aí eu tive um embate e naquela aclamação de Deus me salvar daquele sanguessuga ali, daquele bicho que veio atrás de mim, eu falei, não, Deus vai me salvar. Era a terceira vez que eu chamei Deus me salvou e aquilo aconteceu. E aí depois que eu falei, caramba, eu tô indo pro céu e aquilo tudo magnífico, maravilhoso, o corpo fervilhando tudo... E quando chega aqui, vai chegando, ela tá tão rápida que ela parece que tá subindo e descendo. Você não consegue pensar de tão rápida que ela você é. Não
tipo, você Passei não tá ali isso na hora. centenas de tu vezes. faz assim, nossa, eu não pensei na hora, tô tendo uma experiência com ele. Não, eu falei, caramba. Se você tivesse ficado mais calmo, você teria saído pelo alto da cabeça, cara. Ter tido um samadhi, uma expansão de consciência. Então, porque eu tava falando, caramba, eu tô chegando no céu, tô chegando no céu, tô chegando. Só que nisso eu fui abrir o olho. E aí aquilo começou. Aí eu fiquei acordado tendo aquela percepção. Sim. Eu sou muito cético, assim, eu não acredito em nada que. É isso, Sim. eu já saio acreditando. E eu comecei a perceber, caramba, tô tendo um pesadelo, o que é isso? E a energia ali, e ela foi descendo calmamente. Então, o que você descendo. está falando evidencia o que eu falei antes. Veja, você estava tendo uma experiência. Você abriu os olhos. Quando você abre os olhos, a atenção vem para o mundo e o cérebro ativa e puxou você para dentro. É verdade. Por isso que eu falei, a experiência do outro, você tem uma média, cara. A partir dos relatos, eu pude observar essa média. Caramba. Por isso que eu sei os parâmetros certos, né, para poder interpretar. Você teve uma subida de energia e ela acabou te expandindo um pouco. Só que a hora que você abriu os olhos, o foco veio todo para cá, o metabolismo sobe, você fica novamente dentro dos 5 sentidos. Então, por isso que desceu. Foi. Você podia ter tido uma experiência fantástica. Agora, um detalhe. Uma experiência dessa, se ela acontece com alguém sem a preparação, ela perde o pé no chão. Como é que ela vai ter uma experiência de expansão da consciência, depois voltar e ir ao banheiro, ou sair para trabalhar? Não, eu me deparei comigo mesmo depois. Tudo vai perder o sentido, e a pessoa não vai querer ficar aqui na vida. Eu me deparei comigo mesmo. Eu falei, caramba, eu continuo sendo o Rafael Pinho normal. Exato, aí é que tá. Isso é uma bênção, porque... Sim, ótimo, foi ótimo pra mim. Volta e fala, eu sou o Wagner. Você ficou feliz ou triste com essa informação? Eu fiquei feliz, fiquei ótimo, mas eu falei, cara, a gente é isso mesmo. Não virei tipo guru, assim, não virei nada. Exato, você é o Flávio, você é o Rafa, eu sou o Wagner. Isso é importante para permanecer aqui. Os boletos continuam chegando. Os boletos continuam. E o que acontece? Os iogues, ou mestres antigos de outras tradições, para ter esse tipo de experiência, o que eles faziam? Ficavam isolados dentro dos templos. Eles não tinham uma conotação do cotidiano, porque não aguentava, cara. Depois de uma experiência dessa, você não quer sair para pegar uma coisa comezinha do dia a dia. Porque você fala, isso aí não tem mais significado. Para alguém vivendo vida social, isso é um perigo, porque você tem que estar encaixado no dia a dia normal. Então, por isso, a maioria deles ficava reclusos dentro do templo. Então, o que eu aconselho? Todas essas possibilidades existem. Quando você retornar de uma experiência dessa, você precisa estar bem calçado com o pé no chão. Tem um ditado budista que fala assim, depois do êxtase, vá para a lavanderia. Tipo assim, depois da expansão, vá lavar roupa. Para quê? Botar você de volta. De volta. Eu tenho alguns recursos para me manter aqui saudável e são. Eu adoro futebol, sou super sacana, estou sempre de brincadeira. Música é a minha paixão. Dá para ajudar o Vasco ou não tem mais jeito? Não, olha, eu sou botafoguense, cara. Eu sou botafoguense. Olha, o meu... Pô, então Botafogo não... Cara, o Vasco conseguiu escapar no último campeonato, ali no finalzinho. Eu adoro futebol. Sabe, o Botafogo entregou o campeonato. Para ser botafoguense, meu moto ali que é botafoguense, né? O Ragu, a gente ficou ali... Dois botafoguenses aqui no estúdio? Três, por raridade. Não pode cair uma bomba aqui. Acabou com a torcida do Botafogo. Detalhe, o Otto tá fazendo terapia até hoje por causa do Botafogo, tem entregado o título o ano passado. Pô, vai render isso aí. Então, esse tipo de coisa te ajuda a... Agora, se tivesse isolado dentro de um contexto, você poderia deixar essa experiência te levar, voltar e ter outra depois, porque você não teria. Agora, vivendo em sociedade, trabalhando, vida social, família, você precisa estar aqui agora. Você usou o exemplo do boleto, eu sempre brinco com esse tema. Pega uma pessoa que está se achando muito iluminada, põe um boleto na frente dela, para ela ver que ela está encarnada. Dá logo uma brochada. Aí a pessoa vê que ela está aqui no mundo e outra. Se ela reencarnou é para viver, não é para sair daqui. A experiência é para ir, voltar e melhorar aqui, não é para fugir pro lado de lá. Então, o boleto, cara, é o pior obsessor que tem. Porque pinta um espírito ruim, você dá um passo, ele vai embora. Pinta um boleto, você dá um passo, ele não some. Outra, ele sempre vence. Eles se multiplicam. É igual 300, entendeu? Outra, pega um boleto e enfia num buraco quântico. Ele some, em um segundo ele aparece do outro lado do buraco, aqui de novo atrás de você. Mas quando você tá com muito problema, tu acorda, tu fala assim, nossa, os problemas existem mesmo, né? Eu tava tá tudo tranquilo, tem uma coisa errada. Não precisa nem olhar pro boleto, só acordar e já começar a maquinar. Então, por isso que é importante o pé no chão, embasamento, para que essas experiências aconteçam dentro do teu natural e que você saia para trabalhar e viver do mesmo jeito. Agora, com aquela experiência melhorando teu caráter no dia a dia. Senão, não tem sentido estudar
Nada disso. Tem grupos, eu fico imaginando, você conhecendo essa experiência na adolescência, indo para a juventude. Já existiam grupos que bloqueavam esse tipo de pensamento? Já, né? sempre E aconteceu. eram formas de bloquear pesadas. Sim, Né? pesadas. Não queria nem falar sobre isso. Daqui você interrompia o debate. E isso era em casa mesmo. Minha mãe era evangélica. Minha avó era católica. Meu pai materialista. Já explicou tudo. Ninguém queria conversar nada disso. Minha mãe achava que eu estava com o demônio e meu pai achava que eu estava enlouquecendo. Eu cheguei em casa um dia, minha mãe ia cortar meus livros em nome de Jesus. Você tem uma ideia, a pressão que eu sofri, mas desde que eu tive a primeira experiência, com 15 anos, eu não tinha dúvida, cara. E aí eu peitava a família inteira, falei, não, vocês é que são ignorantes, não sou eu que estou endemoniado. Simplesmente essa experiência é real. Com o tempo, estudando a Bíblia, descobri saídas do corpo na Bíblia. Eu tenho aulas inteiras que eu mostro, capítulo e versículo, Paulo de Tarso, João e Ezequiel, narrando saídas do corpo. Está na Bíblia. Inclusive, eu posso deixar um aqui, só para quem quiser tirar dúvida. A segunda carta aos Coríntios, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 6. Ainda? O Paulo de Tarso fala assim, conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás, aí ele põe dentro de parênteses, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe, sei que o tal homem foi ao céu. Aí ele põe de novo, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Quer dizer, se o cara foi ao céu, não é com o corpo físico. Então, o Paulo tem relatos. Eu vou repetir, Coríntios 2. Falamos isso ontem. Coríntios 2, podcast. capítulo 12, falou- versículo 2 a 6. Falou do capítulo 12, eu acho, 13. É o capítulo 12 na Recentemente. segunda carta. E na primeira carta aos Coríntios, Coríntios 15, versículo 44. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. O Paulo diz assim, se há um corpo carnal, existe um corpo espiritual. Morre o carnal, sobrevive o espiritual. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Eu tenho uma memória muito boa. Eu fui gravando essas partes, porque se alguém começa a achar que eu estou com demônio, eu já liquido ela com o capítulo e versículo. Falo, ó, então Paulo de Tarso também estava, o João. Aí a pessoa não pode ir contra a Bíblia. Então eu fui clarear esse tema para pessoas que são cristãs, que têm a experiência, elas não estão com o diabo, elas estão tendo a experiência humana, que não tem nada a ver com a religião de ninguém. E você acabou selecionando que grupos você conversava. Exato, e eu comecei a ter essa pressão em casa. Até que aos 19 anos eu comecei a dar palestra, fui conhecendo outras pessoas que chegavam que também tinham a mesma experiência, aí eu comecei, e aí a minha família se acostumou comigo, porque eu estava toda hora com um livro na mão, alguma coisa, aí deixa ele. O tempo passou. Chegou um dia, meu pai e minha mãe, eu já adulto, 30 e poucos anos na época, meu pai e minha mãe chegaram e falaram assim, você é o melhor filho que nós temos. Nós não te entendíamos na adolescência e nós estamos vendo como é que essa parte espiritual te tornou bom como caráter e nós temos muito orgulho de você. Pra você ter uma ideia, mas na adolescência, se eu caísse na pressão familiar, eu não teria o conhecimento que hoje eu tenho. Eu tive que enfrentar a família e imagina, esses anos todos, a quantidade de gente cética que chegou para zoar. E aí é que entra o meu pé no chão. Eu sou super brincalhão. Você chega para me zoar, eu vou te zoar também. E eu vou pegar o que você está falando e inverter contra você. Porque a inteligência permite isso. E eu raciocino muito rápido. Então, olha aqui, não, peraí, vamos conversar. Isso, você está me sacaneando, mas eu vou te sacanear de outro jeito. E daí vai. Então, eu fui me liberando de chatos por eu ser sacana. Com boa habilidade. Chega assim, olha, eu não acredito em nada disso. Tá bom, vamos conversar sobre o campeonato? Pô, um amigo meu chegou pra mãe, né? Falou assim, pô, acho que eu tô ficando maluco, eu tô tendo uns sonhos, tô saindo do corpo. Falei, por que, meu filho? Eu tô saindo do corpo. Pensei que você queria que eu torcer pro Botafogo, tá tudo bem. Não, torcer pro Botafogo é karma. Tá certo, Otto? O Otto tá ali, ó. O Ragu é karma. Tá tudo bem, mas pô. é só para espíritos evoluídos que aguentam o tranco. Tem que ter. Porque... Nós passamos aqui vindo para Vargem Grande, tem aqui uma sede do Flamengo, né? Flamengo. Aí o Otto, que é botafoguense, falou assim, vou até fechar os olhos para não ver essa energia ruim. Viu lá bonitão, né? Você é vascaíno? Eu sou flamenguista. Você é Flamengo, inimigo na mesa. Ô, Rafa, você também é Flamengo? Aliás, eu vou embora desse em outra podcast. oportunidade... Só tem inimigo aqui na mesa. Alex é botafoguense, olha? Ô, Alex, Flamengo? só tem Botafogo, gente... Flamengo. Tem 3-3. Tem o Otto e o Ragu que também são Botafogo. Tá 3-3 aqui. Caramba, rapaz.
Isso é inédito. É. Botafoguenses, eles estão Cara, surgindo. e Eles sumiram no final do impressionante campeonato. que coube dentro do mesmo carro. 3 de Botafogo. Não, mas isso não é verdade. Vocês não podem andar A juntos. torcida do Vai Botafogo acabar a torcida não é acontecer grande alguma como a do coisa, Flamengo, mas é uma torcida bem grande. Lá em São Paulo tá cheio de botafoguenses. Pô, vários botafoguenses no mesmo carro. Acontece alguma coisa, tem que ser igual o presidente dos Estados Unidos, cada um para um lado, não pode andar junto. Tem até aquela piada do... Não sei se foi você que contou já uma vez essa piada antiga. O cara começou a ver o espírito aí. Acho que foi você, Wagner. Pô, começou a ver espírito, aí encontrou um amigo que tinha morrido. Aí falou, pô, como é que é lá do outro lado? Aí, pô, ela é maneirão, cara. Lá do outro lado é a mesma coisa, tem futebol, tem tudo. Ah, foi o seguinte. É uma piada que circula no meio espírita, que é a piada genial. Eram 2 amigos que gostavam muito de futebol, frequentavam um centro espírita. E eles queriam saber se teria futebol do lado de lá, porque eles adoravam. Um prometeu para o outro que quem desencarnasse primeiro voltaria através de um médium para contar para o amigo se tem futebol ou não. Um deles desencarnou. 6 meses se passaram. O amigo que ficou está numa sessão, o médium acopla o espírito e fala, sou eu, vim pagar a promessa. E aí o amigo diz logo, tem futebol ou não aí onde você está? Aí o espírito fala através do médium, tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu quero a boa. Aí o espírito fala, tem até campeonato lá de cá. E o cara, eba! Qual é a notícia ruim? Você está escalado pro jogo de domingo. E aí eu conto às vezes essa piada. Essa é um clássico, essa piada. Isso é um clássico, muito bom. Professor, você falou que tem relances, eu não sei se eu entendi relances, mas tem flash, algumas de vidas, reencarnações. Sim. É claro isso? Pra você mim sabe é claro. por onde você passou? Não todas, é claro, mas eu tenho Mais memória de de uma algumas vida? coisas, principalmente na Índia. Tanto que esse conhecimento que eu estou falando, eu não estudei esse lugar nenhum. Eu me lembro, porque eu já estudava yoga, chakras e outra vida. Quando eu vim nessa, estava tudo enclausurado. À medida que eu fui desenvolvendo, foram emergindo essas informações que já estavam dentro. Numa saída do corpo, eu tinha 33 anos, eu tive uma regressão de memória, fora do corpo. Foi aí que eu lembrei dessa vida mais em que eu mexia com chakras, Vedanta e Yoga. Quando eu caí dentro do corpo, eu sabia o sânscrito sem ter estudado. O que me ajudou na tradução dos mantras. Eu nunca estudei essas coisas. Caramba. O que eu estudava eram os livros de chakras aqui, mas os nomes em sânscrito e o que estava por detrás... Isso é uma falha na Matrix. É uma falha da Matrix. Eu acabei... Agora, no meu caso, como eu trabalho com o público, era necessário que eu pegasse essa parte que ficou atrás para atualizar. Não é ficar preso em vida passada, não. É puxar um conhecimento e adaptá-lo no moderno e levar para frente, com uma roupagem renovada. Isso me ajudou muito na parte dos chakras. Depois disso, você teve contato com alguma consciência do yoga antes disso ou depois disso começou a ter? Não, eu tive, inclusive... E começou a entender, caramba, foi por causa disso? O que antecedeu essa experiência, que eu tinha 33 anos dessa regressão, meses antes, tá? Deixa eu contar melhor. Eu estava de férias aqui no Rio de Janeiro e estava hospedado na casa de uma amiga minha na Barra da Tijuca. Então era um final de tarde, estava batendo aquele vento, eu sentei ali na varanda, fiquei relaxado, pegando aquela brisa do mar. Eu moro em São Paulo, então quando eu venho aqui para o Rio, eu quero pegar uma brisa do mar, que eu adoro. Estou sentado ali meditando, quando o chakra da testa começa, vamos dizer, vibrar. Aqui, como se a tua testa tivesse um coraçãozinho batendo, aí abre uma visão. Tinha um yogi sentado no ar. Yogi de fraldão, turbante, sem camisa. Ele veio sentado no ar, assim, deslizando, na minha direção. Sentado na posição de lótus, mas no ar. Né? Perna chinesa ali. Veio e fez assim, ó. Tocou na minha testa, tocou e fez assim e sumiu. Na hora que ele tocou, ele falou assim mentalmente para mim, o Senhor Krishna te abençoa. Nossa. Eu entrei num estado alterado. Na hora você E eu comecei a algo me lembrar, mas eu não tinha o acesso àquilo. Isso aconteceu meses antes. Tá. Já em São Paulo, meses depois, eu estava sentado, meditando também, quando eu percebo essa mesma presença sentada no ar, do meu lado, no ar. E telepaticamente ele me chamou pelo nome Yogi que eu tinha em outra vida. Pode falar? Não é importante. Não é importante. Porque é importante sempre o momento presente.
jogou e eu, na mesma Pô, hora vai que pedir aquele... o CPF do cara Exatamente, também, o né, CPF do Yogi. Já Vai tá que vendo. alguém joga no Google Onde você tinha depois. financiamento lá? E outra, a impressão digital agora é outra, né? Mas na hora que ele jogou um nome que era como um mantra, eu entrei num estado alterado, abriu e eu tive uma visão do Krishna em outro plano. Aquilo também me deixou... Quando foi cerca de um mês depois, eu tive essa regressão de memória fora do corpo. Eu fui sendo preparado para resgatar de volta aquilo, para trazer um pouquinho do conhecimento de lá, adaptado, ocidentalizado de uma forma normal, mas sem perder a profundidade que os yogis tinham, que hoje falta no estudo aberto no Ocidente. Às vezes nem na Índia hoje você acha uma profundidade. Então isso me trouxe uma coisa a mais, um estofo de caráter a mais, que não se vê normalmente você só estudando pela via ocidental. Isso foi um sinal de outra reencarnação. Foi. E quando eu caí dentro do corpo, eu lembrava. Eu dava aula de sânscrito, yoga e chakras, eu lembrei tudo. E aí eu falei, pô, eu acoplei, mas mantendo a personalidade daqui, o jeito normal. Por isso que é legal eu estar funcionando assim. Até para o pessoal daqui se entender. identificar um pouco melhor. Às vezes também, chega né? alguém e fala assim, eu acho que você foi yoga e tal. Eu falei, olha, eu sou Wagner Borges, nessa é o que interessa. Porque não adianta me falar de lá se eu estou no Brasil e com uma linguagem para o brasileiro entender. Mas tem sempre o caçador de vida passada alheia. Fica vendo, quem será que Isso você foi? se chama, não formatou o HT por completo. Exatamente. Ficou Outra. um vestígio Quem que lá. você foi outra vida? Você não paga o boleto dessa. Você chega no banco e fala assim, eu fui o Buda. O gerente fala, paga o boleto, mano. Se você for Em o Buda, poucos casos, acrescenta valor. Então, no meu caso, não foi uma memória aleatória. Era um planejamento espiritual para eu lembrar, para atualizar esse tipo de contexto, já que eu trabalho com um grande público, mesclando a sabedoria oriental com a ocidental, fazendo um mix, não é nem oriental nem ocidental, mas o equilíbrio entre ambas. Então, por isso, o Raghu que está ali, que canta mantras, que eu falei Daqui pro a Rafa... pouco ele vai vir aqui para dar daqui a pouco vai dar uma palhinha. O Raghu conhece muitos mantras do Krishna. E o cara que escreveu o Mahabharata, que é onde está inserido o Bhagavad Gita... Que é uma maior coleção de livros, né? O Vyasa, como era chamado, na Índia, ao longo dos séculos, muitos yogis adotaram o nome do Vyasa, que é o grande autor do Mahabharata e o Bhagavad Gita. Então, existem milhares de Vyasas. Esse yogi que apareceu sentado se chama Vyasa. Aí você vai perguntar, qual Vyasa? O original ou um, dois? Não sei, porque isso para mim é o de menos. O que importa é a vibração do Krishna que veio junto e me ajudou a atualizar. O Raghu, quando vier aqui bater um papo, conta a história do Vyasa, quando você vier fazer uma live com eles, o Raghu conhece muito essa tradição. E o Raghu está no Brasil também, mora aqui no Andaraí. Conhece mantras pra caramba, estuda. Esse cara veio da Índia pra cá também. E tá aqui como brasileiro, é botafoguense, pra ver que é uma coisa que parece já vem da profundidade dos Himalaias pra cá. Tu viu o quanto ele precisou evoluir espiritualmente para torcer pro Botafogo. Né? É a fora da curva. Agora, tem grupos que dizem que a reencarnação tem X tempo, outros grupos dizem que é varia. tempo. Varia. Tem gente que fala que até que a alma se perde. Não, isso aí eu não. Isso acho uma viajada na maionese astral. Pô, só ligar o Waze e tá tudo cara, certo. Fala que às vezes a consciência pode se perder. Não, olha só, por exemplo, essa caneca aqui. A caneca é um corpo material. Qual é o conceito moderno da física? Até matéria é energia condensada. Até uma caneca é energia. O que a gente sabe? Energia não nasce nem morre, só é transformada. Como é que você pode dizer que algo desaparece no universo se nada pode ser destruído? Porque tudo é energia. É o que eu falei, o embasamento. Não permite você dar uma viajada nessa. E outra coisa, vamos pensar num poder maior, que nenhum de nós pode relativamente falar do absoluto, que é muito maior do que o que a gente entende. Mas me pareceria uma burrice do Eterno se não criasse salvaguardas para impedir algo assim. Porque a evolução te leva para a expansão, como é que algo pode haver de solução? Então, quando se fala no budismo, o nirvana, a má interpretação achando que a pessoa sumiu. O que eu sei? Eu vi espíritos tão avançados que não tinha forma. Era só uma luz, inteligência e amor. Você vai olhar e falar assim, ele sumiu no universo. Ele não sumiu, ele transcendeu para algo que você não percebe, porque isso só tem a referência humana. Então, daí a noção de que a consciência pode diluir. Cara, a evolução está levando você a expandir, como é que depois ela vai desaparecer? E esse trabalho de crescer? Então, perderia o significado. E a outra coisa, chega alguém e fala assim, aquele espírito ali não tem luz, é um espírito de treva. Cara, até uma caneca tem luz, já que é energia, imagina um espírito. O que pode ter? Um espírito
que criou tanta maldade que as formas mentais escuras cobriram a energia dele. Então ele parece que só tem trevas, que é a capa de ódio que ele carrega. Quebra aquilo, ele tem a mesma luz que gerou ele, gerou você, a mesma em tudo. Nada está fora dessa luz. Como é que algo pode desaparecer? É igual um exemplo é uma lâmpada que está cheia de barro em volta e ela está ligada. Exatamente, dentro continua a mesma... Cara, o todo está em tudo. Era um preceito hermético antigo. Aí alguém fala assim, onde é que está Deus? Aí alguém fala assim, Deus lá em cima e nós cá embaixo. Mas eu te falo, se o todo está em tudo, se ele está em cima, também está embaixo. Se está à esquerda, está à direita, se está dentro, ele está fora. Onde que existiria algo fora do todo? Alguém perguntaria, existiria algo fora do todo? E eu digo, não, porque aí estaria faltando um pedaço que a palavra todo não teria sentido. Quando você falou todo, não deixou dúvida que está em tudo. Então, algo que pudesse desaparecer ainda estaria dentro do todo, porque nada escapa ao todo que está em tudo. Mas nem tudo percebe o todo. Por falar em tudo, outro dia eu li um artigo que falava assim, é assustador pensarmos que estamos sozinhos no universo e é assustador pensarmos que não estamos. Tá, ambas. Eu vi isso também. Estamos ou não estamos? Não tem como. São zilhões de estrelas. A Terra é um planeta deste tamaninho, cara. No meio do infinito. Até uma pessoa só pensando em probabilidades matemáticas de existência de vida vai saber que isso é possível. Tá? Então alguém falar não existe nada num planetinha desse tamaninho, no meio do infinito, em que nós seres humanos mal conhecemos a nós mesmos, como é que a gente pode extrapolar para o infinito e achar que só tem vida aqui? Já se esbarrou com algum ser? Sim, durante as saídas do corpo. E aqui, materialmente, igual a gente está conversando? Não, materialmente também, porque o ser humano ele teria 3 condições. Essa que a gente tem, encarnado na matéria, ou desencarnado, não seria? Numa saída do corpo, você se manifesta lá, mas você está aqui. Então, você teria 3 condições. Encarnado, desencarnado e projetado, que é entre. Um extraterrestre é a mesma coisa. Existe com o corpo físico, o ET desencarnado e o ET fora do corpo. Foi aí que, por exemplo, se a raça humana tem saídas do corpo, imagina outras raças do espaço também não vão ter a mesma coisa. Então, Flávio, você sai do corpo e aí aparece aqui um ET que está deitado na nave dele, saiu do corpo e encontra você com um corpo astral. E aí você fala, ô seu ET, você está fazendo aqui? Vim conhecer Vargem Grande aqui, porque a casa que o Rafael está tem. Eu vim tirar férias. Pessoas estranhas no eu vim tirar assim, férias assim, aqui. Tem uns caras aqui estranhos, tem um ali atrás ali. Aí tá assim, como se fosse aquele filme no MIB, né? Vai sair aquela cabecinha, vai abrir, eu vi seres extraterrestres, humanoides iguais a gente, e outros aquele tipo Grey, cabeção, que eu não vi nada de mal, eu acho que fizeram muito mito é possível em cima. se comunicar? Sim, telepaticamente, porque o teu corpo está deitado. Telepaticamente, e os seres que eu vi, todos mais avançados do que eu. E por que tu acha que às vezes eles vêm aqui? Olha, o universo é enorme. Nós somos novos no pedaço. O universo teria cerca de 15 bilhões de anos aproximadamente. A Terra tem 5. E o homem 50 mil anos. Não, aqui 5 ou 4 mil, o homem 50 mil anos. Quando a raça humana surgiu, tem raças milhões de anos à frente da gente. Às vezes eles já estavam até aqui, né? Hoje já semearam vida aqui, tem um monte de possibilidades. Agora, não dá para o ser humano, vou repetir, num planeta desse tamanho, no meio do infinito, achar que sabe tudo e que só tem vida aqui. E esses contatos que eu tive fora do corpo, com esses seres também, que também estavam fora do corpo, a mesma coisa que eles passaram é a mesma que os guias espirituais daqui passam. Melhora, cresce, faz o bem, aproveita a chance que você está dando para crescer. Mensagem evolutiva. Mensagem evolutiva. E aí é um filtro que alguém pode usar. Porque supõe que um ser trevoso possa tomar forma de algo parecendo do bem. Como é que você diferencia? Primeiro, a qualidade da energia. Porque a energia reflete o caráter. O sujeito está com má intenção. Pode ter a aparência que for, a energia não está boa. Você sente algo. Segundo ponto, filtra tudo que ele te passar. E você usou a palavra certa, Flávio. Vê se o conteúdo é evolutivo. Ou se o conteúdo é para aumentar o teu ego e tua arrogância. Como muita gente, tipo assim, viu um ET e ele disse que eu sou especial. Aí levanta o ego da pessoa, ela começa a se achar diferente. Um ser evoluído, por exemplo, falou para mim, vê se cresce, rapaz. Não falou que eu era especial. Vê se cresce. Você está tendo uma chance ótima. Abertura espiritual, faz o bem com isso e vê se cresce. Ele não percebeu hostilidade. Nenhuma hostilidade. Eu percebia simpatia, a energia não deixava dúvida. Agora, o universo é infinito. Deve ter de tudo, cara. Vai que tem uma raça tecnologicamente avançada, só que moralmente
inferior. Será que eles existem fisicamente no mesmo plano Também, que a gente? fisicamente, no mesmo universo, mas em outro lugar. Agora, se você aumentar a noção que a física dá hoje de multiverso, de que não tem só um universo, se esse universo que eu percebo é infinito, imagina outros universos. Então, aquele filme Interestelar. Então, Isso. conclusão, novamente o valor. O universo é enorme, e além o multiverso, e além o plano espiritual, e nós num planetinha desse tamanho achando que sabe tudo. Então, o conhecimento, quando ele é vasto, ele esmaga a sua mente se a tua referência é pequena. Por isso que é muito difícil um ser humano encalacrado nos 5 sentidos, nessa matrix aqui, abrir uma fresta e essa fresta não confundir, porque está tão formatado na caixinha de um jeito só que não admite a possibilidade de algo diferente. Será que eles se escondem do lado escuro da Lua? Não sei, olha, eu tive uma experiência. Que é um lado que a gente não vê. Tive uma experiência, era uma tarde, eu estava cochilando, tive uma saída do corpo, me vi aqui no Atlântico Sul, a costa do Brasil, mas bem para dentro do mar. 2 mãos invisíveis me largaram no ar, vários metros acima do mar. Quer dizer, uma presença invisível te levou e te soltou ali. Pra você ter uma experiência. Eu estou quieto, olhando o mar embaixo, minha atenção voltou para cima. Sabe quando o asfalto está muito quente, o sol bate e fica aquele vaporzinho ondulando, Embaçado. né, embaçado, diluindo, dançando a imagem? Acima de mim o ar começou a fazer esse movimento. De dentro saiu um disco voador clássico, cara. Cúpula, parecia de aço escovado, de alumínio. Enorme. Fez 3 evoluções. Ele saiu, Flávio, do nada. Que nada. Um portal entre um wormhole, um buraco de minhoca, como a física explicaria. Saiu de outra dimensão para cá. Fez 3 evoluções e entrou no mar. Quando ele entrou no mar, escutei o barulho. Tibum, era físico, porque deu impacto na água. Eu sabia que lá para baixo, em lugares inacessíveis, tinha uma base intramarinha de extraterrestres. Em lugares inacessíveis. Entra, vai por baixo da terra, lugares que o homem não tem. E outra, aquela expressão OVNIs, objetos voadores não identificados, não se refere só a uma nave, pode ser um satélite ou qualquer coisa. Quer dizer, é genérica. Agora, quando você fala um disco ou uma manifestação de fora, é diferente. E hoje se fala também de OSNIs, objetos submarinos não identificados. Por quê? Porta-aviões avançados e submarinos, com sonares avançados, percebem objetos se locomovendo a alta velocidade no fundo dos mares e rios, com movimentos que nenhuma nave humana consegue fazer. E aí os pesquisadores passaram a chamar objeto submarino não. E não é que o cara é do mar, é de cima que fez base nas fossas abissais, embaixo da terra, em lugares inacessíveis, porque a raça humana não tem a maturidade ainda para ter contato com vizinhos cósmicos. Olha essas guerras nossas. E alguém fala assim, poderiam fazer um intercâmbio, tá? O cara dá tecnologia, a gente dá o que para eles? Nosso medo, nosso ódio. Então a raça humana é muito infantil para ter um contato. Eu espero que isso aconteça logo, para quebrar um pouco dessa tranqueira humana de achar que só tem vida aqui. Mas eu não espero um extraterrestre vir dizer a solução do nosso problema, nem salvar minha alma, que isso é coisa minha, né? Eu espero que uma presença de fora possa dar um start que o ser humano desperte. Eu não espero que eles venham salvar ninguém. Eu espero que apenas a presença confirmada para o mundo mude o jeito da humanidade para algo mais criativo. Aquela noite dos OVNIs, né? De 1986. Sim, Aquilo é fantástico, aquela matéria. Tem muita história sobre... O Brasil é riquíssimo. A casuística ufológica no Brasil é riquíssima. Jevaé que acrescentou bastante porque também. Um país com dimensões continentais, como os Estados Unidos e a Rússia e a China, tem muito avistamento. O Ademar Jevaé, o editor da UFO, foi o maior ufólogo do país. Era meu amigo, sabe? A perda dele é muito ruim para a ufologia em geral. Ele organizava congresso, era um pesquisador com uma mente muito aguçada. Eu acho que ele reencarnou para fazer isso. E aí, hoje, o Jevaé está morando do lado de lá. O site da revista UFO continua no ar. Tá? É só entrar lá, revista UFO. Está lá o site, o Daniel, que é o filho do Jevaé, está tocando e vai reativar os congressos de ufologia. O pessoal da UFO está todo lá. O Marco Antônio Petit, o co-editor, o Tiago Tiquete, o Daniel, né, a Jaqueline, que era companheira dele, e outros pesquisadores. Os congressos vão voltar, as lives vão voltar, e o site da UFO está no ar sendo atualizado. O pessoal entra lá, pega muita coisa bacana. Maravilha. Pô, eu que comprava a revista UFO desde meus 10 anos de idade, né?
Que Mas papo, é hein? isso, que uma hora e papo meia bom. de... Já parece que deu foram- uma hora e meia? Já deu Olha, uma hora e meia. Parece O que foram Wagner, 10 minutos. Wagner Vou tem sair pra palestra compromisso. daqui a total pouco. de que não... Vamos dar só milhões uma de palhinha. perguntas. Vem cá, Ragu. Vamos dar uma palhinha com o Ragu. Traz a E eu vou, cadeirinha aí também. Rafa, eu vou estar de volta em abril para fazer a gente palestra tem que de fazer novo. a parte E aí eu 2, vou pô. marcar a parte 2 aqui, eu Exatamente. marco com o Por Rafa favor. antes. E a gente E me conversa... convidem pro almoço. Opa, isso, legal. Vamos dar uma palhinha Diretor, aqui. onde que o Ragu ficaria? Pode ficar... Traz a cadeira para cá, Ragu. Acho que aqui tá bom, É, né? tá ótimo. Tá ótimo. Consegue ver aí, Alex? Alex tá dando ali de improviso O também. Alex é o poderoso chefão do estúdio, né? ele é o manda cara, aqui, é o cara, né? Ele desliga a luz, apaga a Brabo, luz. voa, faz liga a projeção luz, astral, faz tudo. corta microfone. Regressão, Ele corta o microfone também? Corta microfone quando fala besteira. É. Esse Mas- aqui fica perto do microfone aí, Ragu. Ah, puxa pra Esse você. é o Ragu, mora aqui no Andaraí, no Rio de Janeiro. O Ragu, meu amigo, quando ele vai em São Paulo, eu peço ele para cantar os mantras lá no final das minhas palestras. Ontem ele cantou mantras na palestra e hoje na palestra também ele vai cantar. E aí eu trouxe ele aqui para ele dar uma palhinha no final. E marca aqui uma Sim, gravação vamos com ele. marcar, Olha, deixar esse é o marcado. cara que é o cara do Rio aí que entende de mantras. Pô, legal. Por favor, vamos produzir É. essa agenda, né? Pode falar, Ragu. Aproveitar que, Seja Fala bem-vindo. pertinho. aproveitar que falaram bastante de yoga, de Dá mais E de potência aí, Botafogo Alex. também que a gente falou aqui. de bo- Bate aqui, Cantar um fogão, ó. mantra. Fogão, ó, o mantra, fogão on. mantra pro Botafogo ganhar jogo. Né? Mantra. Agora, 2024 vai, né? Vai. Vai. Eu acho que o teu microfone não tá ligado ainda, né? Eu acho que tá baixinho ali. Vamos ver. Ele que libera aqui a voz das pessoas. É, Ele pô, tem o poder de... A voz ali, o sopro. Vai lá, acho Então, que foi. Falaram de Índia, falaram de Yogananda, que eu gosto muito também. Mas eu pensei no mantra de Krishna, já que Maravilha. foi aquele que despertou no Wagner, né? Com aquele tapinha transcendental. Tapinha transcendental. Acho que vale a pena eu cantar um mantra que fala alguns nomes dele, né? Porque assim como nós temos inúmeras qualidades, os seres espirituais têm infinitas qualidades e os nomes deles são tantas quanto as suas qualidades. Então a gente canta para trazer essas qualidades e oferecer a nossa disponibilidade para eles também. O nome desse instrumento chama, em português é símbolo, né? E na Índia ele se chama Kartala. Traz o tambor, ele outra com o vez a tambor gente traz também, a- ele traz o tambor, ele faz aqui. Hoje ele vai fazer a capela. Então, vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Radhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Muna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Kunja Bihari
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Girivaradhari Gopi Jana Balava Girivaradhari Hari Bol 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 Hari Bol. Muito Maravilha, né? bom. Olha, se você Maravilha. fecha os olhos e fica imerso no mantra, começa a entrar num estado alternativo, Sim. cara. Traz Bem uma tranquilo, alegria, traz uma né? alegria interna. Traz. Até botafoguense fica alegre. É, Boa. se E ele canta bem, né? Assim, Ele Não, tem um perfeito. vocal equilibrado Vocal, pra né? isso, cara. Ele com um tambor, cara, isso na apresentação com caixa de som fica Maravilha. Já está convidado para o nosso podcast aqui. Vamos conhecer mais sobre o... Mantra. Isso aí. Certo? Maravilha, muito É bom. o yoga, Yoga. não yoga. Yoga Yoga. brasileiro. E o rato? Não, é rato. Rata Rata yoga. com H, Rata Yoga. Rata Yoga. Não, H-A-T-H, Rata Yoga. Rata Yoga. Tá vendo? A yoga que a gente fala Yoga é assim. brasileirado. É brasileirado, Brasileirado. né? Com I. No dicionário tá Vamos com ver a I. agenda. Olha, um prazer tê-los conosco aqui. Pô, é um dos melhores Muito podcasts obrigado que a gente mesmo. já teve aqui, seguramente altamente evoluído. Pena que o tempo não deu para conhecer inúmeros temas aqui que a gente tinha que abordar, que eram maravilhosos. Mas a gente vai marcar Em outro abril dia. eu vou estar Em de volta abril, e a gente por vai. favor, faça essa caridade. Não, de vir caridade nada. até nós. Você Olha, pode ficar depende- à vontade, casa do Pinto tem um Isso, se quarto ele lá. me hospedar lá. Você vai ter vários ETs assim voando na Mata Isso. Verde. Olha, cara, até os ETs vão querer conhecer Vargem Grande, viu? Vão, Porque aqui é olha. muito legal. Porque tem Varginha, né? Se você Tem for ver Varginha. Varginha. Exato, Vargem, ia é ver verdade. Vargem Agora Grande. associei. É legal. Varjão. Tem. Varjão. Varjão. Porque Vargem Grande. Varginha né? já passou, então fala pra ele vir pra Varginha é Varginha. Vargem pequena. Entendeu? Vargem Grande é Lá tem Varjão. até estátua, tá pensando o quê? Né? Muito Pessoal, obrigado. muito obrigado, um prazer mais uma vez tê-lo conosco, foi maravilhoso e vamos pra próxima, tá Então, bom? legal. Aí um abraço para todo mundo que estiver assistindo aí. Vamos aí em frente. Quer Vamos. mandar um recadinho aí de final pra Por favor. galera? O Aquela câmera recado lá. final é: se não for para ser feliz, não adianta nada estudar algo espiritual. Olha Esse é o aí. recado de sempre. Recado Maravilha. direto, rapidinho. Vamos com tudo, gente. Muito obrigado. Obrigado, Mais um dia gente. feliz. Mais um dia feliz, gente.